bien. C'est sur très oui. Seja bem-vindo, jovem mancebo, para mais uma leve dose de cultura. Hoje, nas páginas monocromáticas dos quadrinhos, eu sou o Jairan Rodrigues e você está ouvindo o podcast Morte e Vida José, diretamente de Jatobá, Pernambuco. Olá, jovem ou jova manceba, que por acaso caiu aqui de paraquedas nesse podcast. Bem, se essa é a primeira vez que você está ouvindo esse podcast, eu vou lhe dizer mais ou menos do que se trata o Morte e Vida José. Bem, o Morte e Vida José é um podcast dedicado à cultura brasileira, que se apoia em 3 pilares fundamentais, sendo eles cultura, religião e tradição. Então, dentro do raio desses 3 pilares, nós vamos produzindo os nossos temas, que podem abordar desde produção musical, produção literária, produção cinematográfica, comportamento, tradição e por aí vai. Então, se você gosta de cultura e tem interesse por esses assuntos, esse é o seu podcast. E ainda antes de começarmos esse podcast, eu quero dar o meu muito obrigado a Luana e Ebert, que estiveram aqui na nossa casa ontem e que foram obrigados a ouvir o episódio Sonhos Roubados que nós fizemos faz 15 dias. Eles duramente aguentaram até o final. Então, nosso muito obrigado pela sua atenção, Luana e Ebert. Na próxima eu garanto que vai ser pior. E ainda antes de iniciarmos o tema do podcast dessa semana, nós temos um momento Perdoe. Perdoe. Passa amanhã. Sim, perdoe, por favor, porque no podcast passado em que falamos do Cordel de Fogo Encantado, nós temos uma informação dizendo que o Cordel tinha participado da abertura das Olimpíadas no Brasil. Só que na verdade já faz muito tempo que não tem Olimpíadas no Brasil e vai ter agora, em 2016. O que na verdade aconteceu foi que o Cordel de Fogo Encantado, ele participou da abertura dos Jogos Pan-Americanos, realizados em 2007 na cidade do Rio de Janeiro. Nossas desculpas pelo erro, e se por acaso você achar alguma informação errada no podcast, não se acanhe, mande mensagens para nós que nós faremos outro momento Perdoe, dizendo qual foi o erro e colocando a informação correta, ok? Agora vamos ao podcast dessa semana. Perdoe. Passa amanhã. Meus jovens e jovas, essa semana nós temos um conteúdo um pouco diferente daquele que eu tinha imaginado para o podcast. Nós iremos falar da obra Sertão Vermelho 2, uma HQ, ou quadrinho para quem preferir. E, novamente, eu tenho que dar meus agradecimentos a Ebert, porque esse quadrinho não é meu, é dele, foi ele que me emprestou e eu estou já com ele já faz umas 2 semanas, aliás, eu preciso lhe devolver. Ebert, muito obrigado pela sua paciência. Assim que possível, eu irei na sua casa lhe devolver o seu quadrinho, ok? E como eu disse, você pode chamar de quadrinho ou HQ. Eu, como não leio muitos quadrinhos, na verdade eu não sei como é que se diz a esse tipo de mídia, se é quadrinho ou HQ, porque vira e mexe eu escuto as 2 terminologias pelas pessoas que são entendedoras da coisa. Então você aí, ouvinte, você escolha a sua terminologia favorita.
Bem, mas então, Sertão Vermelho 2 é dos autores Haroldo Magno, que é o roteirista, e Edvan Bezerra, que é o desenhista ou artista gráfico. E nessa obra nós temos as participações especiais de Júlio Shimamoto, Rodolfo Zala, Eugênio Colonese e Vitor Barreto. A obra foi impressa pela editora Fonte Viva em Paulo Afonso no ano de 2005, ou seja, já faz um tempinho que esse negócio existe. Assim que você tem o quadrinhos em mãos, você vai ver na capa, logo acima, na margem direita, o dizerzinho Lampião em quadrinhos. Isso já diz tudo sobre a obra, porque esse quadrinho trata das histórias dos cangaceiros. Não propriamente só de Lampião, mas Lampião, ou Virgulino, ele sim tem um enfoque na história. Então as histórias são aquelas que ou aconteceu de alguma maneira que influenciaram ele ou que tiveram importância para a história de Virgulino, vulgo Lampião. Então esse volume contém 8 historiazinhas, né? 8 historinhas, que são escritas e desenhadas ou entre os próprios autores ou entre os convidados especiais. Está espalhado pela obra. E eles contam casos reais que aconteceram, segundo os historiadores, aqui no Nordeste, especialmente no sertão da Bahia e região, como aqui em Pernambuco e Alagoas. E isso é muito interessante porque, por exemplo, eu que sou daqui, eu não conhecia todas as histórias que tem nessa HQ. E como elas são fatos reais, ou seja, ou pelo menos uma interpretação dos fatos reais que aconteceram com esses cangaceiros e os ditos macacos, que eram a polícia da época, não que eles tivessem esse nome de verdade. Isso era um termo pejorativo que os cangaceiros utilizavam para se referir às forças do governo, a polícia e os demais. Então, como introdução ao estudo da história dos cangaceiros, e para quem é nordestino, né, que mora aqui nessas beiradas, é algo muito bom você saber dessa história, afinal isso faz parte da nossa tradição cultural. Mesmo que seja uma história marcada a bala e sangue, ainda assim faz parte do nosso traçado, das nossas veredas. Então nesse ponto eles se sobressaíram. No iniciozinho de cada capítulo, como eu já disse, são 8, existe um textozinho tirado dos livros que eles fizeram as pesquisas deles para conseguir construir essa obra. Então, como um documento de estudo assim iniciatório para pessoas que não têm nenhum tipo de conhecimento, ele é muito bom. Eu, que tenho pouquíssimo conhecimento sobre a área, mesmo morando aqui, eu achei muito bom saber dessas histórias. Entretanto, essa é uma obra de entretenimento, não é? E quanto à questão do entretenimento, eu senti alguns, digamos que defeitos, não sei se posso dizer defeitos, mas temos algumas falhas. Por exemplo, eu achei meio que sem foco o quadrinho. Ah, mas como assim? Os caras não estão falando, sim, das histórias de Virgulino e tudo mais, dos cangaceiros? É, sim, nesse ponto sim. Mas são várias histórias e que a maioria delas lhe dá a sensação no finalzinho de história inacabada, sabe? A coisa meio que ficou pela metade. Porque, querendo ou não, os caras pegaram o foco na realidade, de como a coisa aconteceu. E a realidade? Bem, a realidade não é tão interessante assim. Se você for pegar qualquer coisa da realidade, elas quase nunca são interessantes do começo ao fim. Então, em uma obra de entretenimento, você se focar tanto assim na realidade, não sei, eu acho que isso não foi uma boa ideia. Porque, querendo ou não, isso é um quadrinho, é para você ler e se divertir. E como você meio que não mudou os fatos para melhorar a história, então você fica naquilo, né? É legal, mas, né? Vocês estão me entendendo? Você tem que ler para você realmente entender. É bom, é legal, mas não tem aquele ímpeto. Tipo, se eles tivessem pegado esses fatos históricos e tivesse dado uma incrementada fantasiosa e tivesse utilizado os fatos históricos apenas como referência, eu tenho certeza que essa obra seria muito mais legal. O fato de eu falar que falta um pouco de foco é porque são vários contozinhos sobre coisas isoladas. Eu fico imaginando, se eles tivessem pegado um desses contos, uma dessas passagens, e tivessem transformado em uma história só, bem elaborada, com um pouco de fantasia para dar um ritmo mais forte, e que mesmo que eles tivessem mudado, por exemplo, o desfecho da coisa. Afinal, se eles tivessem pegado isso como referência e não como base principal, digo assim, que não precisa ser guia à risca como realmente aconteceu, teria ficado mais degustável, por assim dizer, mais gostoso de se ler. E mais uma vez, isso eu tenho que dizer, a obra não é ruim, mas para um HQ eu esperava algo mais animado, sabe? Mais fantasioso.
meio que eu tô achando que o erro foi tornar a coisa real demais. E meio que por causa disso há também um sentimento de rasidade nas histórias. Afinal, eles se basearam em livros de pesquisadores que estudaram essa história. E não tem como você ter uma profundidade em uma época que quase não existia comunicação. Então, para você saber dos fatos que aconteciam do outro lado do país, ou mesmo em outro estado, era uma complicação só. Então, meio que não havia realmente como você se aprofundar em certos assuntos. E os cangaceiros que viviam tocados nas caatingas não iam sair assim dando seus relatos de como acontecia e desacontecia as coisas. Então, há uma pequena falha nisso, mas que se deve ao contexto histórico, porque os historiadores não têm como se aprofundar tanto assim nas histórias dos cangaceiros, porque não havia como, não há relatos tão profundos assim de como as coisas aconteceram. Mas como eu disse, a obra é sim muito boa para você se introduzir nas histórias do cangaço. Partindo dessa obra, O Sertão Vermelho 2, você pode, por exemplo, sentir-se interessado em buscar livros que contem mais histórias sobre o assunto. E uma das coisas interessantes desse livro é que ele contém referências. Sim, as referências bibliográficas que o pessoal utilizou está citada na HQ. Então lá no finalzinho tem todos os livros que eles utilizaram, e se você realmente quiser aprender sobre a coisa, você vai lá e procura esses livros, adquire, baixa, não sei, e estuda sobre o assunto. Uma coisa que eu não sei se foi uma falha ou se é assim mesmo, afinal eu não sou um leitor assíduo de quadrinhos ou HQs, é que não tem ficha catalográfica, porque eu estou acostumado a ler livros, né, e todo livro tem sua ficha catalográficazinha lá, e isso eu meio que estranhei um pouquinho, mas como se trata de um outro tipo de mídia, então seja uma característica dessa mídia a qual eu sou ignorante. Bem, já que eu tô com o volume em mãos, a HQ, nós podemos então falar um pouquinho sobre a própria construção desse quadrinho. Bem, a princípio, a capa e a contracapa me lembram um pouco livros, afinal elas têm até a orelhazinha contando um pouquinho sobre o roteirista e sobre o desenhista principal. Então nesse aspecto eu acho que é até melhor que as capas de quadrinhos mais famosos, como os de heróis, por exemplo, da Marvel, da DC. E é uma capa, sabe, bem feitinha, bem legal. Ela é toda envernizadazinha, ela não é dura, mas ela dá um ar de resistência. Não é aquele tipo de coisa que vai se estragar na sua mão, né? Não vai se dissolver enquanto você tá lendo. Claro que não é nada também de outro mundo, mas foi bem feita. Já quanto ao miolo, não tem muito o que se dizer. É importante dizer que as folhas elas são coladas, elas não são costuradas como em alguns livros, e as folhas são brancas. E sim, brancas. Pro mundo da leitura, folha branca é algo terrível, terrível mesmo. Qualquer livro que tenha folha branca é terrível, cansa a vista, é um negócio que mancha fácil, sabe, é um negócio que você paga e você fica, assim que você abre, você já fica decepcionado. Aqui no quadrinho, bem, eu meio que senti a mesma coisa, mas isso é porque eu sou acostumado com leitura de livros, né, e livros com folhas brancas em si são muito chatos. E nesse caso aqui, o quadrinho ele não é colorido, ele é em preto e branco. Então nós temos apenas essas sequências de quadros monocromáticos, que às vezes é até difícil de distinguir o que é que tem na cena. Mas, eu não sei, talvez se você esteja mais acostumado a ler quadrinhos, talvez você não se incomode. Eu me incomodei um pouquinho. Quanto à arte em si, dos desenhos, dos quadros, bem, aí varia muito. Eu não me incomodei, eu achei alguns quadros bem bonitos, mas como são artistas diferentes, você nota uma diferença no traçado de um pro outro. E tem uns realmente que são mais agradáveis do que o outro, mas isso é uma questão puramente de gosto. Quanto à descrição dos cenários, assim, descrição que eu digo assim, em desenho, eu achei um pouco fraca, mas também é compreensível, porque, rapaz, você desenhar caatinga não é um negócio muito fácil. Não é de jeito maneira alguma. Então eu compreendo bastante que essa pequena, digamos que pobreza no desenho do ambiente é devido à alta complexidade que é a caatinga, né? Nós não temos aquelas árvores bonitinhas europeias que são todas retilíneas e são todas iguais. Se você olhar para a caatinga um pouco mais de atenção, você vai ver que é um verdadeiro mundo rico em características, em contornos, em espinhos, em dobras, em tipo de casca e tipo de folha. E a caatinga ela muda de cor conforme o ano, né? Então, quanto a isso, né, eu meio que perdoo, mas aí também depende de você. Então, tem uma coisa que eu não gostei. Tem um dos capítulos em que o roteirista descreve a Caatinga como um deserto. Eu fiquei meio que decepcionado com isso. Isso mostra que ele não conhece a Caatinga
do jeito que deveria conhecer para fazer uma obra dessa. Porque essa visão de Caatinga como sendo um deserto é uma visão deturpada que geralmente o pessoal do sul tem da Caatinga, porque vê a Caatinga seca e acha que ela tá morta. Mas pra gente que é daqui do Nordeste, pra gente que vive na Caatinga, sabe que não é bem assim. A Caatinga é um bioma vivo, com sua própria riqueza. Claro que são espécies mais discretas, são sim, mas essa história de deserto não. A Caatinga não é deserto. A Caatinga é um ambiente vivo, é um bioma riquíssimo e pouco estudado ainda no Brasil. Mas enfim, esse pequeno detalhe não tira a beleza do resto da obra. Caso vocês tiverem interesse, vocês podem entrar em contato com os próprios autores. Eu vou deixar um linkzinho aí no post, é só você clicar aí e vocês vão ser redirecionados para uma página, para você mandar um e-mail, ou para você entrar em contato direto com eles, seja lá pelo canal que eu conseguir achar e deixar aí. E falando nisso, os artistas são aqui de Paulo Afonso, são Paulo Afonsinos. Aliás, eu não sei dizer se eles são de lá assim, não sei se nasceram lá, mas os caras moram bem aqui, a 30 km de onde eu moro, isso é. Vocês ainda moram lá, mas é legal saber que existem artistas tão talentosos tão perto aqui de casa. E aliás, Paulo Afonso é um grande berço de grandes artistas, pelo menos nesse aspecto é um grande exemplo para a região. Juntei as forças pra seguir nessa jornada. Ok, pessoas, estamos chegando a mais um final do Morte e Vida José. E antes de terminarmos, eu quero deixar alguns recadinhos. Se você tiver alguma crítica, elogio, comentário ou sugestão de pauta, mande um e-mail para mvjosé@mortevideojosé.com.br. Siga-nos lá no facebook.com/mevjosé. Também estamos no Instagram com o @mortevidajosé. E eu, especialmente, estou também lá no Twitter com @geranrodrigues. E se você baixou esse episódio pelo seu agregador, dá uma passadinha lá no site no mortevideojosé.com.br e confere um material complementar que eu deixei no post desse episódio. Nada além, muito obrigado pelo seu download, fique sob a proteção de sua entidade metafísica favorita e até o próximo Morte e Vida José. Através de ideias tortas que produzem gente morta em escala industrial. Guerra pela terra, a pedra contra o tanque. Guerra altera a terra, nada será como antes. Na inversão dos papéis do pequeno Davi contra Golias o gigante. Como os barões das megacorporações. Gigante como coronelado dos grandes e pequenos sertões. Como os vários e vários e vários ubiratãs. Com seus sanguinários batalhões. É pedra e bala, rasga o peito. E na sua prepotência, e quem passa, passa sem destino. Ignorância bélica não conseguirá perceber a força e a chegada certeira daquela pedra. As forças pra seguir nessa jornada. As forças pra lutar na sua própria batalha. Um beijo seco no portão do teu ouvido, quebrando cercas pra chegar na nossa mira. A pedra curte, a bala corre e voa. A pedra fura, a bala transpassa. A bala é quente e a pedra é pura como um gole de cachaça. Velho como o teu projeto louco, forte como quem chora de medo. Guerra pela terra, a pedra contra o tanque. Guerra altera a terra, nada será como antes. Escute em alto-falantes aquele som de cimento dessa muralha sem fim. O desejo, a pedra e a bala, e a santa paz fora do jogo.
Pois o que fala alto é pedra e bala.